Hoje vamos falar sobre um assunto pouco falado, principalmente nos dias de hoje. Todos nós já passamos por momentos em que nossas emoções assumiram o controle, que pode ser por conta de desentendimentos, briga e até mesmo ao receber críticas. E isso pode acabar ditando nossas ações e reações. Mas e se eu dissesse para você que é possível ter domínio sobre suas emoções? Sim, é totalmente possível. E neste vídeo eu vou explorar alguns insights que o ajudarão a entender, gerenciar e finalmente domar suas emoções. As emoções é basicamente a reação do corpo à mente. Também podemos afirmar que elas é um reflexo da mente no corpo. Ou seja, se sua mente não está bem, seu corpo vai sentir. Uma pessoa que é ansiosa sente o coração acelerado. A mente não para de pensar e a pessoa se vê com tensões em algumas partes do corpo. Quando eu tinha ansiedade, era assim que eu me sentia. Quando você está furioso, por exemplo, com raiva de algo ou alguma situação lhe estressou, um pensamento agressivo vai acumulando, aos poucos, uma energia no seu corpo, que é chamada de raiva. É como se o seu corpo estivesse se preparando para lutar. Eu tenho certeza que em alguma parte da sua vida você já se sentiu assim. E o problema não está em sentir raiva, e sim como você reage diante dessa emoção. Eu já vi diversos desastres por conta da raiva. A emoção ama assumir o controle. E na maioria das vezes é isso que ela consegue, a menos que você esteja alerta. Nesse caso, ela se tornará temporariamente você. Quando nos encontramos em uma situação de perigo real ou imaginário, estamos diante de outra emoção. Ela faz com que o nosso corpo se contraia. Essa emoção é chamada de medo. Algumas pesquisas mostraram que emoções fortes causam mudanças até mesmo na bioquímica do nosso corpo. Esse é o poder de uma emoção. Aprender a lidar com as emoções é extremamente importante, pois te priva de tomar ações que você se arrependeria caso tomasse. As emoções desempenham um papel significativo em nosso processo de tomada de decisão. Aprender a lidar com as emoções nos permite tomar decisões mais racionais, em vez de sermos dominados por ações ou reações impulsivas. O filósofo Buda escreveu uma citação sobre isso. Não permita que suas emoções dominem você. Elas foram criadas para serem sentidas, mas não para controlar a sua vida. A frase nos lembra da importância de não sermos dominados por nossas emoções. Em vez disso, somos motivados a manter um certo grau de controle sobre elas. Isso implica que, embora as emoções sejam naturais e inevitáveis, não devemos deixar que elas tenham controle sobre nós. Sentir emoções é algo natural e saudável. Para Buda, as emoções foram criadas apenas para serem sentidas e não para controlar sua vida ou suas decisões. Um outro escritor chamado Eckhart Tolle argumenta que a identificação excessiva com as emoções e pensamentos é uma das principais fontes de sofrimento humano. Para ele, ou você está no controle da sua mente, ou ela está no controle sobre você. No Brasil, essa afirmação é real. O Brasil se encontra atualmente na primeira posição entre os países mais ansiosos do mundo e o quinto mais depressivo. Esse, pelo menos para mim, deveria ser um dos assuntos principais a serem abordados nas escolas. Só assim conseguiríamos ter uma população menos doentia. Quanto mais você tenta se livrar do sofrimento por meio da mente, mais ele aumenta. Se você terminou um relacionamento recentemente e quer esquecer a sua ex, ficar pensando em coisas como eu sou feliz sem ela, passado é passado, eu não gosto dela, brigando com sua própria mente, só vai piorar a situação, te colocando em um ciclo eterno de sofrimento. Ao lidar mentalmente com essa situação, o pensamento fornece energia para a emoção, lhe dando ainda mais força. Quanto mais você tenta esquecer, mais difícil e incessante vai ficando. A mente nunca pode achar essa solução, porque ela mesma é uma parte do sofrimento. É como se você estivesse tentando apagar o fogo com gasolina. Quanto mais você tenta, mais ele cresce. Eu vivenciei uma fase conturbadora e gostaria de compartilhar com você. Há alguns anos atrás, eu era um completo viciado em jogos e costumava passar entre 3 a 8 horas por dia jogando. Naquela época, eu era completamente dominado por meus pensamentos e acreditava em tudo que eles falavam para mim. Eu não lembro bem,
pois até parece que eu tô falando de outra pessoa. Certo dia, meus amigos do jogo marcaram um campeonato para as 9h30 da noite, e eu, como era um dos mais importantes da equipe, não podia faltar de jeito nenhum. Antes do horário, eu estava treinando com eles, e nesse dia específico, eu estava tomando uma xícara de café a cada partida. Só aí já dá pra ver o meu nível de burrice naquela época. Enfim, joguei muito mal nesse campeonato. Fiquei cheio de dores de cabeça, nervoso e abalado pelo meu mau desempenho. Aí deu cerca de 12h30 e eu fui deitar para dormir, e os pensamentos começaram a surgir. Foram tantos pensamentos ruins do tipo: você não serve pra nada, e o time só perdeu por sua causa, entre outros. E foi justamente nesse dia que eu desenvolvi a ansiedade na minha vida. Me afundei em pensamentos e só fui indo de mal a pior. Nesse momento, eu também estava com problemas familiares e minha mente não parava de pensar de jeito nenhum. Isso afetava profundamente as minhas noites de sono. Eu ficava rolando na cama e nada de descansar. Cheguei a me afastar das pessoas, parei de jogar bola, de sair, de fazer caminhadas. Até a vontade de comer tinha sumido. Se você acha que depressão ou ansiedade é brincadeira, só quem já passou sabe o que eu tô falando. Cheguei aí em psicólogos e até consegui melhorar um pouco, mas nada significativo. Se eu tivesse esse conhecimento que eu vou te passar agora na época que eu tava sofrendo, eu não iria sofrer do jeito que eu sofri. Por favor, valorize. O que me fez sair de um escravo das minhas emoções para uma pessoa liberta e feliz foi ficar consciente das minhas emoções. Isso significa ver as emoções por um ângulo diferente. É basicamente o mesmo que observar e sentir elas em seu corpo. O pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção manifesta no seu corpo. Permita que a emoção esteja ali, mas jamais, em hipótese alguma, deixe ela assumir o controle. Ao fazer isso, você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Praticando isso, tudo que estava inconsciente será trazido à luz da consciência. Portanto, da próxima vez que você se sentir magoado porque alguma pessoa não supriu as suas expectativas, é mais importante você observar o que você sente, ao invés de ficar lamentando. A melhor forma de parar de ser escravo das suas emoções é estar consciente delas. Observar as emoções é tão importante quanto observar os seus pensamentos. Se habitue a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Apenas observe o que está acontecendo. Sinta a energia da emoção dentro de você, mas não julgue e nem analise as suas emoções. Apenas observe. Na prática, no exemplo da emoção raiva, isso seria você parar por um momento e observar o que você está sentindo, sentir a sensação dentro de você. Você deve estar se perguntando: o que acontece se eu começar a observar as minhas emoções? E para responder essa pergunta, eu vou ler uma parte do livro O Poder do Agora, que é o livro onde eu aprendi todas as informações que eu tô te falando nesse vídeo. E caso você tenha interesse em garantir esse livro, que eu super recomendo, eu vou deixar o link aí na descrição. A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nele mesmo. Assim como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso pode gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. Ao fazer isso, o sofrimento volta para dentro de si mesmo e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. A inconsciência te faz ser escravo das suas emoções, e mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornarmos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem a sua força, como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em várias partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie a sua mente. Se eu tivesse esse conhecimento quando eu estava naquela situação,
eu não teria sofrido o tanto que eu sofri. Iria observar os meus pensamentos, ao invés de acreditar em todos eles. Iria observar minhas emoções e ver que são apenas emoções. Eu iria estar consciente que eu não sou a minha emoção ou o meu pensamento. Na minha percepção, ao observar as emoções, você se torna o observador. Você se torna consciente de tudo que você está sentindo e de tudo que você pensa. Quando você tem consciência que você não é a sua mente ou suas emoções, a sua vida se transforma completamente. Você consegue tomar decisões conscientes e a sua vida começa a progredir. Você começa a perceber que ficar horas no TikTok, rolando feed, scrollando nas redes sociais, não vai trazer nenhum benefício para você. Da próxima vez que você estiver passando por uma situação perturbadora ou algo parecido, tenha consciência das suas emoções. Evite agir com impulsividade. Use a sua consciência para tomar boas decisões.